Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula do nosso canal. E a videoaula que a gente está trazendo para vocês hoje é a respeito de associação de resistores em série. Então, a gente vai explicar para vocês conceitos para que vocês possam entender e na hora que você bater o olho no circuito, você vai entender, compreender e vai saber por onde começar e usar cada conceito, ok? Para isso, a gente vai utilizar o nosso simulador aqui. Então, um dos conceitos que a gente gostaria que você fixasse é que a fonte de alimentação, independente do tipo de circuito que você está tratando, se é em série, se é em paralelo ou se é misto, a fonte de alimentação ela só enxerga apenas um resistor. É por isso que a gente tem que fazer o cálculo e encontrar a resistência equivalente, beleza? Então, dentro da associação de resistores em série, um outro conceito é que a associação em série ele é um divisor de tensão. Então, cada resistor vai ter uma tensão proporcional à sua resistência. Entretanto, um outro conceito, a corrente que circula no circuito em cada resistor é a mesma. Resumidamente, circuitos em série, associação de resistores em série, a tensão se divide e a corrente se mantém a mesma em todos os resistores. Beleza? Então, vamos aqui para a nossa área de desenvolvimento, nosso software aqui ele está aberto. Aqui no canto esquerdo do seu vídeo a gente tem os componentes necessários para a gente integrar a nossa simulação, ok? Então a gente vai começar inserindo a nossa fonte de alimentação. Então vamos aqui na barra de ferramentas, eu consigo clicar e arrastar e eu consigo girar também. Então a fonte de alimentação você pode ter, é um outro conceito, pode ter vários resistores, entretanto ela só vai enxergar como se tivesse apenas um resistor. Por esse motivo, vocês fazemos o cálculo para encontrar a resistência equivalente, beleza? E utilizar os conceitos de associação em série e associação em paralelo. Então, vamos girar aqui a nossa fonte de alimentação, beleza? Quero que a fonte informe qual que é a tensão. Clico aqui nesse circular aqui, está em negrito agora, e está informando que a minha fonte aqui é de 5 volts, ok? Agora a gente vai inserir os resistores. Então vamos vir aqui na parte superior, resistores, clica e arrasta. Inicialmente ele vai vir com a resistência de 100 ohms, que é padrão do software aqui, mas se você quiser alterar, você clica em cima, dá 2 cliques, ele altera. Eu quero que essa resistência aqui seja de 2.2 K ohms. Eu vim aqui ó, e mudo para a escala de K ohms. Ok, saio aqui e agora eu vou inserir um outro resistor. Ou você pode ir lá no canto esquerdo e selecionar de novo, você pode vir aqui com a tecla de atalho, selecionar Ctrl+C, Ctrl+V e adiciona quantos resistores você quiser, beleza? Então fizemos esse procedimento, agora a gente só vai alterar a questão das resistências, para ter resistências diferentes, beleza? Então vamos ver aqui, tranquilo, então aqui eu vou colocar uma resistência de 4.7 K ohms, 4.7 K ohms. E aqui eu vou colocar uma resistência, inserir uma resistência de 1 K ohms. Beleza, então tá uma resistência de 1 K ohms. Agora eu vou começar a inserir os simuladores aqui que a gente vai conseguir identificar a tensão em cada resistor e a corrente. Beleza? Então vamos inserir os multímetros, né? Que é os voltímetros na verdade, né? A gente consegue identificar a tensão. Beleza. Agora a gente vai inserir o 0 volts, né, que é o terra, que é necessário. E agora a gente vai inserir os amperímetros, que ele tem que ficar em série com o nosso circuito. Então vamos inserir 3 amperímetros, inserir aqui. Só para que vocês possam observar que a corrente que está circulando em cada um deles é a mesma. Então beleza. Agora a gente vai fazer as interligações de todos os componentes. Então vamos começar interligando 0 volts aqui. Pronto. Agora a gente vai fazer uns cálculos aqui antes de iniciar a simulação para que você possa identificar qual que é a corrente que vai circular nesse circuito. Então para isso a gente precisa de uma fórmula. Então essa fórmula é essa daí, conforme vocês podem observar no vídeo. I é igual a V sobre R. Então a gente vai calcular aqui, vamos pegar a calculadora. Vamos voltar aqui. Vou pegar a calculadora do próprio PC aqui.
Então aqui eu tenho três resistências, então três resistores na verdade. A gente tem três resistores, um de 2.2K, que é 2.200, né, em ohms. Tem o outro que é 4.700 mais 4.700. Então a associação de resistores em série, você soma as resistências para encontrar a resistência equivalente, mais 1K, que é 1.000 ohms. Então eu tenho uma resistência equivalente de 7.900 ohms. Como eu tenho a tensão, então é só eu pegar e utilizar aquela fórmula lá, que é o I é igual a V sobre R. Então que é a resistência equivalente total. Então 7.900, então a gente vai pegar o 5 dividido por 7.900. Então a gente vai ter essa corrente circulando aqui, ó, de 6,32 menos 4, elevado a menos 4 aqui. Então vamos simular aqui agora. Você vai ver que vai na casa de, acho que se eu não me engano é microampere. Então vamos colocar para simular. Então conforme vocês podem observar, ó, bateu certinho os cálculos. Então se é a mesma corrente que está circulando em todos os resistores aqui, é só multiplicar aqui um outro conceito. Vamos pegar a calculadora aqui novamente. Peguei a calculadora aqui. Então, se eu tenho uma corrente que ela circula é a mesma em todos os resistores, ó, que a gente colocou 3 amperímetros aqui, e todos os três estão marcando 632 microampere. Então, é só eu pegar 632, que no caso é 0,000632 vezes 2.200, que é o primeiro resistor. Qual que vai ser a tensão que eu tenho? Opa! Então eu vou ter uma tensão de 1,390 volts, 1,4 volts. Então é a tensão que ele está indicando aqui, de acordo com a sua resistência. Então no próximo resistor, a gente vai utilizar a fórmula ali, que é a fórmula padrão. Então a gente vai pegar aqui, ó, 0,000632 ampere, que é microampere, pessoal. Aí tem aquela questão da questão dos múltiplos lá, né, de 3. Então você anda 3 casas para frente, 3 casas para trás, de acordo com a unidade principal, que é o ampere aqui. Então aqui o nosso software ele dá a corrente em microampere, só que a gente converte para ampere, ok? Então vou pegar e multiplicar por 4.700, então vezes 4.700. Então, conforme vocês podem observar, 2,9, quase 3 volts. Então aqui o nosso voltímetro está indicando 2,975 volts. E para finalizar, o terceiro resistor ali, ó, de 1K, então a gente tem aqui o 0,000632 microampere, né? Mas aqui a gente está convertendo para ampere, vezes 1K, que é 1.000, vezes 1.000. Então a gente vai ter uma tensão de 0,632 milivolts. Então, como posso observar aqui, 0,632 volts. Então, fazendo aquela conversão, né? Então, basicamente, se você somar todas as tensões aqui, a queda de tensão nos 3 resistores, você vai entender aquele conceito, que em série é um divisor de tensão. Então, você mantém a mesma corrente circulando em todos os resistores, entretanto, você causa uma queda de tensão proporcional de acordo com a resistência do resistor, ok? Então, a gente somando aqui, ó, vamos pegar a calculadora aqui mais uma vez. A gente somando todas as tensões aqui, ó. Então, no primeiro resistor tem 1.392 volts, ó. 1.392 volts, 392 volts, é a primeira queda de tensão, mais o segundo resistor 2,975 volts, mais 0,632
633, vamos colocar assim, 633 volts. É igual a 5 volts. Então, a minha fonte de alimentação ali é 5 volts, então ele obteve uma queda de tensão proporcional de acordo com cada resistência de cada resistor. Então, esses conceitos você tem que levar, entender, aprender, que quando você olhar o circuito que você tem um misto entre série e paralelo, você vai conseguir resolver, primeiramente a parte em série, e vai saber destrinchar. Mas, resumidamente falando, circuitos de associação de resistores em séries é um divisor de tensão, onde a tensão da sua fonte de alimentação vai ser dividida proporcional em cada resistor de acordo com a sua resistência. E a corrente será a mesma em cada resistor, conforme vocês podem observar no amperímetro aí. Ó. Então aqui eu tenho 632 microampere. E aqui na saída do primeiro resistor, 632 microampere. E na saída do segundo resistor, 632 microampere. E aqui se eu colocasse outro perímetro na saída do resistor de 1K, ia informar a mesma corrente. Beleza, pessoal? Espero que tenham entendido. Se ficou algum tipo de dúvida, deixem nos comentários. Um forte abraço e até o próximo vídeo.